Mas o indicativo, como eu falei antes, é que os outros não cheguem. Mas pode ser que alguém arranque aí e surpreenda. E aí, nessa instabilidade eventual do Botafogo, que eu estou acreditando que vai acontecer agora, você tenha uma aproximação e reabra o campeonato. Cara, eu acho que pode entregar a taça já. Com os times poupando assim no Brasileiro já abriram mão, né? A Domi foi não ousada. Depois eu vou me ferrar, né? Que vocês vão gravar isso e me mandar aqui no chat. Aposta ousada. Estou aqui para isso, né? Afinal de contas. O Flamengo só joga na quinta-feira pela Libertadores contra o Olímpia, com a vantagem do empate por ter vencido o Maracanã por 1-0, mas no fim de semana jogou mal demais contra o Cuiabá. Tava com o time reserva? Tava, mas mesmo assim tomou de 3-0, né? O que pesou mais nessa derrota do Flamengo? Esse reflexo todo do episódio com o Pedro, que a gente viu, foi um negócio bem tenso, né? Os jogadores não estão ligados nos pontos corridos ou os erros do Sampaoli, Perrone? Eu acho que um pouquinho de tudo, né? Um pouco de tudo, mas principalmente acho que faltou o Sampaoli organizar minimamente o time, né? É inadmissível com o elenco que ele tem, né? Com todo respeito ao Cuiabá, mas perder assim, levar um passeio é inadmissível. A gente precisa lembrar que o Cuiabá está se organizando. É o momento do campeonato em que muita gente da turma de trás, do meio, foi se organizando. Então a gente consegue ver isso no campo. E aí o Flamengo não tem justificativa. E eu acho que o Sampaoli, ele minimiza muito o problema quando ele fica na questão da motivação. Precisa ter a mesma motivação que tem nas Copas, precisa ter no Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode ter um pouco disso, provavelmente tem um pouco disso, mas o problema é muito maior, muito mais complexo. É de bola mesmo, de tática, de campo ali, do que a equipe está preparada para fazer e não consegue fazer, ou enfim, ou não está preparada. Eu acho que ele acaba minimizando o problema. A entrevista dele, né, Rodrigo? Desculpa, vai lá. Não, pode completar, por favor, Domi. Eu vou na sequência. Não, porque ele falou isso, né? Faltou vontade e tal, mas quando o técnico fala que faltou vontade para o time, alguma coisa está errada nessa comunicação, não? Assim, ele optou por uma armação, e aí respondendo as opções ali, ele optou por uma armação que não deu certo contra o Palmeiras, no primeiro tempo contra o Palmeiras, que é a armação com 2 pontas, no caso Luiz Araújo e o Cebolinha. O time não era inteiro reserva, era meio reserva, ele não tinha meias, que é um problema do Flamengo. O Flamengo só tem o Everton e o Arrascaeta. O Everton teve um problema de saúde, o Arrascaeta estava poupado. O Flamengo vendeu o Matheus França agora, então não tem outro meia. Então, ele gosta dessa formação com 2 pontos, só que essa formação é pouco competitiva. Já se mostrou contra o Palmeiras. Ela vai e deixa o meio do Flamengo completamente aberto. E foi o que aconteceu. O Cuiabá faz uma pressão forte ali no meio de campo, recupera um monte de bola e chuta um monte de bola no gol do Matheus Cunha, porque está tudo aberto. Não tem marcação nenhuma no meio de campo. O time não competiu. E aí você pode discutir, tem um fator que estava pouco focado? Até tem, mas assim, foi uma armação pouco competitiva. Então as duas coisas são complementares. O time foi pouco competitivo e também estava pouco concentrado em executar as coisas. Você pegava o Luiz Araújo e o Cebolinha, que teriam que ocupar espaços quando o time não tivesse a bola, porque senão fica tudo aberto, né? Ficavam 3 ali marcando, sendo que um deles é o Gerson, que tem participado cada vez menos da composição ali de espaço. Então, acabou abrindo avenidas ali para o Cuiabá, que já poderia ter saído com 1-0 muito antes de ter feito o gol. E o placar, eu acho que ficou até barato, se você olhar o final ali do que foi. A justificativa dele da questão do foco, é culpa dele também, né? O fato dele não conseguir transmitir esse foco para os jogadores e arrumar um time que parece que ele está tentando forçar o Flamengo no que é a ideia dele de jogo, de 2 pontas abertos, também isso aí tem um impacto grande no time que não tem rendido nesse formato. Não adianta botar jogadores que não estão competindo bem quando jogam assim desse jeito, com 2 abertos, e depois reclamar que o time não foi competitivo, né? Então tem muito de erro do Sampaoli. Não acho que é assim, olha, acabou o mundo, mas não é a primeira vez. Tanto que eu acho que por isso o efeito do caso Pedro é pequeno. O Flamengo deu esse mesmo tipo de atuação apática aí contra o Red Bull, e não tinha caso nenhum, ninguém tinha socado ninguém, enfim.
Ainda não tinha essa crise institucional, e eles tomaram um sacode do mesmo jeito, entendeu? Então, acho que, inclusive, no caso do Pedro, o Pedro fez uma partida ruim, e que aí mostra um pouco como o jogo dele e do São Paulo não se encaixam, né? O time não criou nada para ele, e a chance que ele teve, ele entrou e tentou dar uma bola de calcanhar. Quer dizer, cara, você está em um time em crise. Na última rodada teve um problema ali, ele entra na cara do gol e tenta dar uma bola de calcanhar, também tem que ter um pouco de bom senso, né? Então, tá todo mundo errado nessa história aí, né? Ele foi muito mal nesse lance, mas eu ainda acho que é o psicológico do cara, depois de tudo que aconteceu. Você vai, né, se focar no que importa realmente, que é jogar bola. Paulo Moreira falando assim, cuidado com o Bragantino, ele vem atropelando e ninguém tá prestando atenção. E a Sol Passos perguntou por que eu não coloquei o Fluminense como candidato ao título se está na frente do Palmeiras. Não faz parte do sistema, é isso? Na verdade, não coloquei ninguém como candidato ao título, porque eu acho que já é do Botafogo. Olha, cuidado que a gente vai para o STJD, hein? Se eles obrigado, Abel, né? O Abel não, né? Foi o auxiliar dele que falou, desculpa. Eu acho que nem o palmeirense aguenta mais esse papo de sistema, para falar a verdade. Mas pode ser só uma percepção minha. Não sei, vou perguntar para os meus amigos palmeirenses, mas os palmeirenses aqui nos ouvindo podem mandar aqui no chat. Eu quero saber de vocês também. Em 29 jogos do São Paulo e no Flamengo, quantas vezes ele fez uma escalação diferente? Quero ver quem acerta. Vocês acertam? Provavelmente todas, nenhuma vez. Todas foi diferente. Todas as vezes foi diferente, isso. Ele troca realmente muito. Ele não repetiu os 11 titulares em nenhum dos 29 jogos. Eu fiquei um pouco impressionada com essa informação. Será que isso não vai, sei lá, não causa uma... Não acho que é um problema não, Domi. Assim, não acho que é um problema. A maior parte dos jogadores está habituado a jogar juntos, com formatos diferentes, assim. Não acho que é um problema essa falta de repetição, não. Eu acho que é um problema determinados padrões ainda não terem sido atingidos. Alguns houve uma melhoria em relação ao que era o Vitor Pereira, isso aí é meio claro, né? O time tem um jogo coletivo um pouquinho melhor, mas tem padrões que ainda não foram estabelecidos. Esse, por exemplo, jogar como ponta não está construído e ele tenta colocar. E tem jogadores que ainda não estão adaptados. Esses que entraram na janela, Luiz Araújo, Alan, são jogadores que ainda não estão bem, né? Então eu acho que ele tem poucas opções. Se você tira o time titular, o resto não está funcionando. E aí, padrão de time reserva é responsabilidade do técnico também, né? E aí, o que você acha, Perrone? Eu sou meio tradicional aí nessa questão, né? Eu sempre acho que quando o técnico chega num lugar, ele tem que dar uma repetida no time, assimilar o jeito de jogar, deixar tudo bonitinho, fazer o arroz com feijão, e depois começar a colocar ali um coentro ali no tempero, tal, depois faz uma coisa diferente. Mas assim, o Rodrigo tem razão quando fala que pelo menos não deveria ser problema, porque são caras que se conhecem, caras que já jogaram de tudo quanto é jeito, deveriam, pelo menos em tese, ter mais facilidade. Mas eu acho que quando você chega num lugar, é bom você ter um pouquinho de prudência, tenta consolidar um jeito de jogar e tem que olhar muito. Você vai usar muito o time reserva, você tem que olhar muito para ele, né? Tem que cuidar muito bem dele também, dos caras que vão entrar para tentar diminuir a diferença entre um time e outro. Uma coisa que eu acho que o São Paulo perdeu foi uma bela oportunidade nesse episódio com o Pedro de ganhar o elenco, né? E, enfim, de, sei lá, ser mais claro com os jogadores. Claramente claro, a conversa ali não tá muito boa. Tá claro que ele não tem estilo / paciência para gerir, digamos assim, ser simpático e tentar amenizar eventuais arestas ali com ninguém, né? Ele vai continuar, o estilo dele é esse, ele é meio caladão, meio eu sou técnico, eu aqui, vocês ali, e é o estilo dele. Já sabia antes, né? E já deu problema em outros lugares antes, na Argentina, na Copa de 2018, tomaram a prancheta dele, né, no meio da Copa. Enfim, ele tem qualidades táticas. Você é técnico de futebol e não quer conversar com o jogador, você vai ser, sei lá, bancário. Outra coisa, trabalhar no escritório. Nossa senhora. Ninguém merece isso. Imagina você chegar no caixa e tá o São Paulo, o Rogério Ceni, o Abel, pelo amor de Deus. Velho.
Vai pra o que eu ia internet, falar é né? que Vamos resolver tudo. essa foto aí do São Paulo, ele não tá com a mínima pinta de caixa, da Caixa Econômica, né? Com essa tatuagem, essa cara aqui, enfim, talvez Enquete. ele pudesse Se o ser São Paulo não tatuador, fosse né? técnico, o que ele seria? Tatuador, hein? Mandem aqui nos comentários. Tatuador é uma boa. Eu veria o São Paulo como tatuador, por exemplo. Negativo, jamais com me essa cara tatuaria com ele. Eu ia falar pra ele, ó, tatua um leão aqui pra mim, e ele ia tatuar um pombo, porque ele quer fazer as coisas do jeito dele. Nunca me tatuaria com o São Paulo. Cara, com essa cara, nessa foto específica, ele tá com cara de segurança de balada. Pode ser, hein? Que fala para Pode as pessoas ser. não entrarem assim só porque elas estão usando. Ih, esse aí não entra. Chuteira não pode entrar na balada de camisa de time. Mas, Vamos falar do assim, Fluminense rapidinho. É um bom técnico, né? Ele tem qualidades, É um bom mas ele técnico. tem esses problemas de gestão que a gente já citou aqui, já eram sabidos. Não tem nada de novidade no que está acontecendo no Flamengo, né? Era um técnico que ia ser elefante dentro da cristaleira, que tem qualidades táticas, é isso aí.